no meu aniversário, meu avô apareceu para me visitar. E aí, gostou do carro que te mandei no ano passado? Ele perguntou, sorrindo. Eu franzi a testa. Que carro? Nunca recebi nada. Ele se virou devagar para os meus pais, que ficaram imediatamente pálidos e o silêncio foi substituído por tensão. Me chamo Alexander e, desde que me entendo por gente, sempre fui o filho ignorado da família. Não é o tipo de coisa que se supera fingindo que não existe. Por mais que eu tentasse manter a cabeça erguida, a diferença no tratamento era gritante. Meus pais, Margarita e Jaime, sempre deixaram claro quem era o favorito, meu irmão mais novo, Estaban. Ele era o brilho nos olhos deles, enquanto eu era, quase invisível. Não estou exagerando, tudo de bom era reservado para ele. Os melhores presentes, as roupas mais caras, o carinho, o incentivo. Eu recebia as sobras quando recebia alguma coisa. Cresci ouvindo comparações que doíam mais do que qualquer castigo. Olha o Estaban, tão esperto, tão simpático, minha mãe dizia. E completava, você também deveria se esforçar mais, Alexander. Meu pai não ficava atrás. Bastava Estaban mostrar um rabisco qualquer ou tirar nota média na escola que ele era elogiado como um gênio. Já eu, mesmo trazendo medalhas e boletins impecáveis, recebia no máximo um bom, mas não é suficiente. Parecia que eu era um fardo. Ainda assim, nunca desisti. Quando terminei o ensino médio, fui informado que não havia dinheiro para minha faculdade. Não temos como pagar tudo, Alexander, minha mãe disse, gelada. Estaban precisa de mais apoio. Ele tem um futuro brilhante. Aos 18, comecei a trabalhar num shopping. Era um emprego simples, numa loja de roupas. Dobrava peças, arrumava prateleiras, sorria para os clientes mesmo nos dias mais cansativos. O salário era baixo, mas dava pro básico e, principalmente, me dava dignidade. Era minha forma de seguir em frente sem depender da validação de ninguém. Enquanto isso, Estaban nem se dava ao trabalho de procurar algo. Dizia que estava descobrindo seu caminho. Aos 20 anos, ele ainda passava os dias em casa jogando videogame ou saindo com os amigos. E, curiosamente, dinheiro nunca faltava para ele. Eu chegava exausto, com as mãos doendo e a cabeça cheia de contas, só para ouvir piadinhas. Ainda tá nesse emprego meia boca? Ele dizia rindo, vestindo uma jaqueta nova comprada pelos nossos pais. Devia sonhar mais alto, né? Minha mãe concordava em silêncio. Meu pai nem abaixava o jornal. A verdade? O que sustentava aquela casa não era o esforço de nenhum deles. Meus pais haviam perdido o emprego anos atrás e nunca tentaram recomeçar. A desculpa era a crise ou o azar, mas o que mantinha tudo funcionando era meu avô Antônio. Ele morava fora do país e, desde que se aposentou, vivia de uma pensão confortável e uma poupança que parecia não ter fim. Todo mês, meu avô enviava dinheiro para cobrir todas as despesas da casa, aluguel, contas, comida, tudo. Até os luxos do Estaban, como roupas de marca e passeios caros, eram pagos por ele. Meus pais administravam tudo isso, dizendo que era mais prático assim. Eu nunca vi nem o cheiro daquele dinheiro, mas também nunca pedi nada. Sempre acreditei que a gente deve conquistar o próprio sustento. Meu avô Antônio era a única pessoa na minha vida que realmente parecia me valorizar. Quando eu era criança, passava os verões com ele e esses foram os melhores momentos da minha infância. Ele me levava para pescar, me ensinava a consertar coisas na oficina dele, e sempre dizia: Alexander, você tem algo especial. Nunca deixe ninguém te fazer sentir o contrário. Ele era o único que me fazia sentir importante. Mas, há 3 anos, ele se mudou para outro país, e desde então não nos víamos mais. Falávamos por telefone de vez em quando, mas a distância reduziu nosso contato a conversas breves e esporádicas. Mesmo assim, eu sabia sem nunca ter ouvido em voz alta que era o neto preferido dele. Dava para perceber no tom, no jeito como ele se interessava de verdade por mim. Meu aniversário de 23 anos não parecia ter nada de diferente dos outros. Meus pais nunca foram de comemorar minhas datas com alegria. Quando eu era pequeno, às vezes aparecia um bolinho, e cantavam parabéns com a mesma animação de um hino nacional entoado numa manhã chuvosa de segunda-feira. Mas, naquele ano, algo parecia fora do padrão. Quando cheguei em casa depois de um longo turno no shopping, havia um bolo em cima da mesa da cozinha.
Não era nada elaborado, só um bolo simples de supermercado, com uma cobertura que mal se sustentava. Meus pais estavam lá, e cantaram parabéns com uma preguiça quase constrangedora. Feliz aniversário, Alexander, disse minha mãe com um sorriso forçado. Meu pai murmurou qualquer coisa, e Estaban nem levantou os olhos do celular. Não houve presentes, nem cartão, nada, só aquele bolo triste na mesa. Achei estranho. Nunca tinham feito nem isso antes. Foi então que minha mãe disse: foi seu avô Antônio quem mandou. Ele queria que você tivesse algo no seu dia. Assenti, agradecido, mas havia algo que não se encaixava. Por que meus pais, tão indiferentes comigo a vida toda, teriam feito esse gesto, mesmo que fosse a mando dele? Ainda assim, não questionei. Achei que talvez meu avô tivesse pedido diretamente, como última tentativa de me fazer sentir visto. Cortei o bolo. Cada um pegou um pedaço. Ninguém disse muita coisa. A comemoração durou uns 10 minutos. Depois, cada um seguiu sua rotina. Estaban foi pro quarto, meu pai ligou a TV, minha mãe grudou no celular. Subi para o meu quarto me sentindo mais sozinho do que nunca, mas nem chorei. Já estava acostumado. Só que, nas semanas seguintes, comecei a perceber algo estranho. Meus pais começaram a agir de um jeito diferente. De repente, eles tinham dinheiro. Não era só que as contas estavam sempre pagas, era mais do que isso. Minha mãe começou a usar roupas novas, de marcas que ela mesma dizia antes serem um desperdício. Meu pai apareceu com um relógio caro no pulso. E o Estaban, bom, ele estava mais insuportável do que nunca, desfilando com tênis de grife e contando sobre uma viagem que estavam planejando. Um dia, ouvi minha mãe ao telefone. Só nós três, uma escapadinha para relaxar? Falava como se eu não existisse. E foi exatamente assim. Fizeram uma viagem de uma semana para um resort na praia. Nem me convidaram. Não tem espaço, Alexander. E além disso, você tem que trabalhar, não é? Meu pai disse com aquele sorriso ambíguo entre desprezo e indiferença. Fiquei em casa, trabalhando no shopping, enquanto eles postavam fotos nas redes sociais, sorrindo como se fossem a família perfeita. Não vou mentir, doeu. Mas, mais do que isso, comecei a me perguntar, de onde vinha tanto dinheiro? Meu avô sempre mandava o suficiente para manter a casa funcionando, mas isso era diferente. Será que ele estava mandando mais agora? Um presente extra, talvez? Decidi não pensar demais. Eu não queria arrumar confusão. Talvez fosse só isso mesmo. O tempo passou. Um ano inteiro. Minha vida seguiu igual. Mesmo emprego, mesmo salário apertado, mesmas provocações da minha família. Estaban ainda não trabalhava, vivia como um rei com o dinheiro do meu avô, enquanto meus pais o tratavam como um príncipe mimado. Eu, por outro lado, continuava sendo o alvo preferido dos comentários venenosos. Mais um ano e você ainda nesse emprego? Minha mãe disse uma vez, com o desprezo escorrendo na voz. Na sua idade, já devia estar em algo melhor. Estaban riu, claro. Meu pai só assentiu, como sempre fazia. Eu engoli seco e continuei. Então, chegou meu aniversário de 24 anos. Eu não esperava nada. Imaginava que seria outro dia qualquer, mais um turno cansativo no shopping, talvez um bolo de supermercado e os mesmos rostos entediados fingindo se importar. Mas aí aconteceu algo que eu não esperava. Recebi uma ligação do meu avô, Antônio. Sua voz estava tão calorosa quanto eu lembrava e cheia de entusiasmo. Alexander, meu rapaz. Como você está? Estou indo te visitar hoje para comemorar seu aniversário. Quero te levar para jantar no melhor restaurante da cidade. Chama seus pais e o Estaban. Vai ser uma celebração em família. Eu não conseguia acreditar. Meu avô viria me ver. Depois de 3 anos. A alegria me invadiu de um jeito que eu nem lembrava que era possível. Aceitei na hora. Ele disse que chegaria à noite. Finalmente, alguém que realmente se importava comigo estaria presente. E ele cumpriu a promessa. Bateu a porta no começo da noite, com o sorriso de sempre e um abraço que me fez sentir como se eu fosse aquele menino pequeno de novo, nos verões da infância.
Alto, de cabelos brancos, e com uma energia que não combinava com a idade, ele era exatamente como eu lembrava. Meus pais estavam o cumprimentaram com sorrisos forçados. Havia algo tenso no ar. Minha mãe estava mais calada do que o normal, meu pai não largava o celular, e Estaban maldisse oi, se encostando num canto como se estivesse sendo forçado a estar ali. Fomos ao restaurante escolhido por Antônio, um desses lugares sofisticados onde os garçons te tratam como realeza. A comida era excelente, mas o que mais me marcou foi o jeito como meu avô me olhava e perguntava sobre mim. Como está o trabalho? E seus planos, Alexander? Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém parecia genuinamente interessado em mim. Pela primeira vez, em anos, eu me senti visto. E importante. Meus pais estavam, no entanto, não pareciam estar aproveitando a noite como eu. Falavam pouco e, quando abriam a boca, era para lançar comentários sarcásticos na minha direção. Mais um ano no shopping, hein? Zombou Estaban, rindo. Você continua igualzinho, imaturo como sempre, acrescentou minha mãe, com aquele tom venenoso. Tentei ignorar. Não queria que eles estragassem aquele momento que, para mim, era tão raro. Mas, no fim do jantar, enquanto comíamos a sobremesa, meu avô olhou para mim com um sorriso gentil e fez uma pergunta que virou meu mundo de cabeça para baixo. Alexander, me diga, você gostou do presente que te enviei no ano passado? Fiquei confuso. Presente? Ah, o bolo. Obrigado, vovô. Meus pais disseram que foi você quem mandou. O rosto do meu avô mudou na hora. Ele franziu a testa, visivelmente confuso. Bolo? Eu não te mandei nenhum bolo, Alexander. O silêncio caiu sobre a mesa como uma pedra. Meus pais, que até então estavam quietos, começaram a se remexer desconfortáveis nas cadeiras. Minha mãe tentou mudar de assunto, comentando qualquer coisa sobre a sobremesa, mas meu avô a interrompeu. Um momento. Margarita, que bolo! Ele me olhou com seriedade. Alexander, você não gostou do carro que eu te dei de aniversário no ano passado? Naquele instante, tudo parou. Que carro? Perguntei, atordoado. Eu nunca recebi carro nenhum. Só aquele bolo que disseram ter vindo do senhor. Minha mãe empalideceu. Meu pai deixou o garfo cair no prato. Estaban, que sempre tinha algo a dizer, ficou calado, encarando o chão. Antônio virou-se lentamente para meus pais. Seu rosto, normalmente calmo, agora mostrava uma raiva fria, controlada. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, com uma firmeza que me arrepiou. Eu mandei um carro esportivo como presente para o Alexander. Onde está esse carro? Meus pais começaram a gaguejar. Minha mãe balbuciou algo sobre mal-entendido. Meu pai tentou culpar a transportadora. Talvez nunca tenha chegado. Mas meu avô não era ingênuo. Ele bateu a mão na mesa com força, fazendo os copos tremerem. Me digam agora o que aconteceu com aquele carro, ou vocês vão lidar com as consequências. O restaurante inteiro silenciou. Olhares se voltaram para nossa mesa. Mas eu não me importei. Eu estava em choque. Meu avô me deu um carro. Um carro de verdade. E eu nunca soube. Virei para meus pais, esperando uma explicação. E o que veio a seguir foi pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Entre sussurros e desculpas desconexas, minha mãe finalmente admitiu. Nós vendemos o carro. Precisávamos do dinheiro, Antônio, a situação estava apertada. Meu pai tentou suavizar. Fizemos isso pelo bem da família. Não dava para manter um carro daquele. E o Estaban precisava de algumas coisas. Foi aí que perdi o controle. O Estaban precisava de coisas. Gritei, incapaz de conter a revolta. E eu? Eu não precisava de nada? Eu não existo? Por que sempre ele? Meu avô ficou em silêncio por um momento. Olhava fixamente para eles, mas havia uma fúria silenciosa em seus olhos que eu nunca tinha visto. Então ele falou e suas palavras cortaram como navalha. Eu não acredito que vocês traíram minha confiança desse jeito. Eu dei aquele carro pro Alexander, meu neto. O único aqui que trabalha duro, que nunca pede nada.
E vocês venderam o presente dele, para gastar em roupas, viagens, e no Estábon. Meus pais tentaram se justificar, prometer que não fariam de novo, que tinham cometido um erro. Mas não adiantou. E pela primeira vez, até Estábon parecia assustado. Mas meu avô não queria ouvir mais nada. Nem mais uma palavra, disse ele, levantando-se da mesa. Chega. Paguem essa conta vocês mesmos. Então ele se virou para mim e disse com firmeza: Vamos, Alexander. Saímos do restaurante, e ele me levou até seu carro. Enquanto dirigia, foi me contando toda a verdade. Durante anos, ele vinha mandando dinheiro, não só para pagar as contas da casa, ele também enviava quantias para que eu pudesse estudar, crescer, ter chances na vida. Mas confiava nos meus pais para administrar esse dinheiro. Agora, percebia o erro. Eles tinham guardado tudo para si. O carro esportivo era só a ponta do iceberg. Eu te mandei dinheiro para a faculdade, Alexander. Para que você tivesse oportunidades que eu nunca tive. Mas eles usaram tudo, para eles e para o Estábon. Ele respirou fundo. Já percebi há muito tempo como te tratavam. As provocações, a frieza, a maneira como te faziam se sentir invisível. Mas isso foi a gota d'água. Eu estava em choque. Não só por causa do carro, mas por tudo que ele tentou fazer por mim e que foi roubado por aqueles que deveriam me proteger. Ao mesmo tempo, me senti aliviado. Finalmente alguém via, alguém validava o que eu sempre soube, mas ninguém nunca disse. Meu avô então olhou para mim, com o mesmo olhar caloroso de sempre, e disse: Você não vai mais ficar aqui com eles. Venha comigo. No país onde moro, você vai ter oportunidades de verdade. Eu vou te ajudar a recomeçar. Não pensei duas vezes. Aceitei. Uma semana depois, eu estava dentro de um avião com meu avô, rumo a uma nova vida. Quando chegamos à casa dele, fiquei boquiaberto. Era uma casa enorme, com uma garagem que parecia saída de um filme, cheia de carros esportivos brilhando sob a luz. Escolhe um, disse ele, sorrindo. O que te foi roubado se foi, mas esses são seus. Escolhi um carro vermelho, reluzente. Parecia mentira. Era mais do que eu jamais teria ousado imaginar. Com a ajuda dele, consegui um emprego em uma grande empresa. Não era qualquer vaga, era um cargo respeitável, com bom salário e chance real de crescer. Pela primeira vez na vida, eu me senti valorizado. Meu avô estava orgulhoso. E eu também. Alguns meses depois, meu celular começou a tocar. Eram meus pais. E Estábon. Não atendi às primeiras ligações. Nem a segunda, nem a terceira. Durante semanas, as mensagens se acumularam, chamadas perdidas, áudios, textos. Ignorei tudo. Eu não queria ouvir nada. Depois de tudo que fizeram, vender o carro que meu avô me deu, gastar o dinheiro destinado a mim com seus próprios luxos, zombar de mim por anos, eu não sentia nenhuma obrigação de atender. Mas, numa noite cansativa depois do trabalho, a curiosidade falou mais alto. Atendi. Só para ver até onde ia a cara de pau. Alexander? É você? A voz da minha mãe surgiu do outro lado da linha, trêmula, quase irreconhecível. Antes, ela sempre falava comigo como se eu fosse um incômodo. Agora, havia desespero. Precisamos falar com você, por favor, não desliga. Fiquei em silêncio, esperando que continuasse. As coisas estão difíceis. Seu avô, ele nos cortou completamente. Estamos sem dinheiro, Alexander. Vamos ser despejados na semana que vem se não pagarmos o aluguel. Somos sua família, você precisa nos ajudar. Não consegui conter uma risada seca. Família? Repeti, com um tom mais frio do que imaginei ser capaz. Agora sou parte da família? Ela ficou em silêncio. Onde estava essa família quando vocês riam de mim? Quando venderam o carro que meu avô mandou? Quando usaram o dinheiro dele para comprar roupas de grife e bancar viagens pro Estábon? Onde estavam quando me deixaram sozinho enquanto vocês curtiam férias? Minha mãe tentou interromper, mas eu fui mais rápido. Não, Margarita. Agora não.
Anos e anos vocês me trataram como um peso, como se eu nem existisse. Agora que estão em apuros, resolvem lembrar de mim? Houve silêncio do outro lado. Até que ouvi a voz do meu pai, assumindo a ligação. Alexander, não seja ingrato, disse ele, com aquele velho tom arrogante. Fizemos o que pudemos por você. Tudo o que fizemos foi pelo bem da família. Como você ousa jogar isso na nossa cara depois de tudo o que te demos? Aquilo foi a gota d'água. Me deu? Eu gritei. O que exatamente vocês me deram? Um bolo barato que nem foi comprado por vocês? Zombarias toda vez que eu chegava em casa exausto do trabalho? Ou talvez o desprezo diário enquanto davam tudo de bom pro Estaban? Soltei uma risada amarga. Não me faça rir, Jaime. No fundo da linha, ouvi Estaban resmungando alguma coisa, como se estivesse incomodado por ser citado. Minha mãe voltou ao telefone. O tom dela mudou, estava mais baixo, quase suplicante. Alexander, por favor. Estamos desesperados. O Estaban está tentando achar um emprego, mas não tá fácil. Não temos mais nada, e seu avô não fala com a gente. A gente soube que você tá trabalhando numa empresa importante. Só uma ajudinha. Por favor. Somos sua família. Essa palavra de novo. Família. Cada vez que diziam isso, eu sentia uma mistura de raiva, desprezo e ironia. Sabe de uma coisa? Falei, tentando controlar a voz. Se precisam de ajuda, peçam pro Estaban. Ele sempre foi o favorito, não foi? Teve tudo. Agora é a vez dele tirar vocês dessa. E desliguei. Sem esperar por resposta. Sem hesitar. Meu coração disparava, mas não era só raiva. Era alívio. Como se, enfim, eu tivesse dito tudo o que estava preso na minha garganta por anos. Algumas semanas depois, meu avô me contou, eles haviam sido despejados. Estavam morando num lugar pequeno, mal conseguindo se manter. Estaban, que nunca tinha trabalhado um único dia na vida, agora tinha que se virar por conta própria. Meus pais, que sempre se colocaram acima de tudo e todos, estavam afundados na miséria. E eu? Eu estava livre. Tinha um bom emprego, um carro incrível e, mais importante do que tudo, tinha alguém que acreditava em mim. Meu avô, Antônio, me deu a oportunidade que meus pais sempre se recusaram a me oferecer. Pela primeira vez na vida, eu me senti em paz,